Bom dia, turma. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula de Geografia, agora nessa modalidade diferente, né, à distância, em razão desse período difícil que todo mundo está passando por conta da pandemia do Covid-19. Eu espero que esse momento desagradável esteja no seu fim próximo e que a gente possa se reencontrar novamente o mais breve possível presencialmente. Mas, enquanto isso não é possível, a gente vai trabalhar dessa maneira, né? À distância, remotamente, eu aqui, vocês aí, mas sem deixar de acreditar na educação, né? Fazendo a nossa educação continuar a crescer e se desenvolver. Bom, na nossa primeira aula dessa modalidade, nós vamos trabalhar, falar um pouquinho sobre os mapas, os tipos de mapas, alguns elementos e as características, né, de alguns. E para ajudar a falar sobre o mapa, eu vou trazer aqui presente um personagem que eu imagino que vocês conheçam. Se não conhecem, vão conhecer agora, tá? Vejam só. Já viram esse personagem alguma vez em algum lugar? Como se chama? Sabem? Não? É o Snoopy, tá? É um personagem criado por um norte-americano, Charles Schur, E, bom, o que tem a ver esse personagem Snoopy com o nosso tema dos mapas? Bom, o que tem a ver é justamente isso, né? Que ele foi criado por uma pessoa distante de nós, né? Em outro país, em outro continente. Aliás, é o mesmo continente, mas é uma outra parte do continente, né? O continente norte-americano. Mas que apesar da distância, né, ele rompeu barreiras, né? Saiu de lá e chegou até aqui no Brasil, se tornou-se conhecido no Brasil e no mundo inteiro, né? Rompeu todas as fronteiras, todas as barreiras dos países além do país onde ele foi criado. Então, para ajudar a refletir um pouco mais sobre isso, vou trazer também aqui uma tirinha, né, sobre o tema. Então, diz assim, no primeiro quadrinho, você pode ler um mapa? Lógico. Então, já que você está indo visitar o seu irmão em Needless, você vai precisar de um mapa. Legal, eu sou muito bom na leitura de mapas. Eu só não sei o que significa todos aqueles quadrados, aqueles pontos, linhas, cores, números e aqueles nomes. Então, se o Snoopy não sabe o que são essas coisas, dificilmente ele vai saber, ele vai entender, ele vai interpretar um mapa, né? Porque é primordial que saibamos conhecer a legenda, que saibamos interpretar a legenda para entender o mapa, certo? E você, caro aluno, aluna, você sabe o que é um mapa? O que é uma planta? O que é um croquis? Sabe? Bom, deixa eu tirar aqui a imagem para ver melhor, passar para o outro lado. Então, os três são usados para representar os espaços. Vamos lembrar as particularidades de cada um? Vamos lá. Então, o que é um mapa? É a representação de uma área geográfica ou parte da superfície terrestre do espaço real, desenhada ou impressa em uma superfície plana. Tipos de mapa. Bom, aí eu trouxe dois tipos aí para a gente fazer a análise. Então, já está aí apresentado o mapa político, né? Deixa eu aumentar aqui o zoom para a gente ter uma noção melhor. Então, o mapa político está aqui representando as regiões do nosso país, cada região aí com uma cor diferente, tá?
E a gente vai poder reconhecer aqui a região pelas cores aqui de acordo com a legenda. Então, o verde é o norte, o azul nordeste, o roxo centro-oeste, o vermelho sudeste e o amarelo é a região sul, tá? Bom, o mapa político, ele tem o objetivo exatamente de identificar as regiões, né, os limites, as fronteiras entre os municípios, entre os estados, entre as regiões e também as fronteiras internacionais, né, que divide um país do outro, certo? Aqui ao lado nós temos um mapa temático. O nome já dá ideia do que ele trata, né? O tema. O mapa temático traz um tema específico. Esse particularmente, esse que eu trouxe para nós vermos agora, ele vai falar sobre o clima. Então observe que na sua estrutura, as suas cores, está bem diferente do outro mapa, né? Muito mais variado. Isso porque nós moramos em um país de dimensões continentais e pelo tamanho da sua extensão, logicamente que as suas condições climáticas também são diferentes, muito diferentes de uma região para outra. Tá? Então a variação de temperatura, a variação do tempo, o fuso horário, tudo isso, em razão do tamanho do país, é diferente de uma região para outra. Tá? Então, aqui nós temos, exemplificando aí, cada clima com uma cor diferente e detalhado aí na legenda, né? Cada cor representa aí um clima diferenciado no nosso país. Tá? Então, algumas informações aí obtidas a partir da leitura do mapa que nós visualizamos nesse momento. E os elementos do mapa? O mapa tem símbolos convencionais que representam os diferentes elementos naturais, artificiais ou culturais da área delimitada. Então, o que seriam elementos naturais? Bom, o próprio nome já nos dá uma ideia, né? Se é natural, provém da natureza, tá? É aquilo que a natureza produz, é aquilo que nasceu basicamente da ação do tempo, e se desenvolveu naturalmente. Por exemplo, as montanhas, as florestas, os desertos, os rios. Então, tudo isso são elementos naturais que são representados dentro dos mapas. E os elementos artificiais? O que seriam? Bom, os artificiais são aqueles elementos que foram produzidos pelo homem, né, para atender às suas demandas de sociedade, né? Por exemplo, as estradas, as ferrovias, as pontes, tudo isso são elementos artificiais que também são representados dentro dos mapas. E os elementos culturais? Os culturais, vamos dizer que é uma subcategoria dos artificiais, né? Só que ele tem um cunho cultural, tá? O objetivo é atrair pessoas para usufruir desses elementos. A exemplo de um elemento cultural seria um cinema, um teatro, uma praça, entre outros, né? Tudo isso também vai ser registrado dentro do mapa, né? Na área delimitada, tá? Ok. Aqui nós temos outros exemplos aqui de elementos naturais, artificiais e culturais. A saber, então, elementos naturais, temos aí lagos, rios, montanhas, praias, florestas, desertos, entre outros. Elementos artificiais, estradas, rodovias, ferrovias, viadutos, pontes, torres de transmissão. E culturais, igrejas, cinemas, teatros, bancos, restaurantes, praças e muitos outros que, se a gente for pensar aqui, passa a aula toda falando e não vai se acabar, né? Então, é só para ter a ideia de que todos esses elementos aí, eles vão estar representados dentro do mapa, né? Dependendo do objetivo do mapa.
Bom, e agora nós vamos assistir um vídeo pequenininho aqui que vai trazer outras informações sobre o mapa, tá? Eu vou sair aqui, tirar minha imagem para a gente ver melhor o vídeo. No fim de semana passado, fomos visitar meus tios que moram no campo. Que viagem linda! É mesmo, foi maravilhosa. Meu pai dirigiu o caminho todo. A sua mãe não dirigiu? Não, ela era a copiloto. Ela tinha levado um mapa e ia dizendo ao meu pai por onde devíamos ir. Muito estranho. É que ele era diferente, não era como os que vimos na escola. Lembra que a professora nos contou alguma coisa sobre isso? Esta é uma imagem da Terra vista do espaço. Nossa, ela é muito bonita, toda rodeada de nuvens e muita água. Só nuvens e água? Não, também há partes de terra seca, que se chamam... Não se preocupe, Tiago, são os continentes. Se pudéssemos tirar as nuvens, a Terra seria mais ou menos como este globo terrestre. Mas nem todo mundo tem um globo terrestre em casa. Felizmente, os mapas foram inventados. Eles mostram a mesma coisa, só que desenhada num papel. Por exemplo, uma foto de todos os continentes do mundo é assim. Sobre a foto foram desenhadas as fronteiras de todos os países. O que são as fronteiras, professora? São linhas que dividem e que mostram onde acaba e onde começa cada país. Este é um mapa mundi. Neste mapa, o mundo todo está representado sobre o papel. As cores que vocês veem foram pintadas para poder diferenciar cada país. Este mapa que estou lhes mostrando se chama mapa político. Olha, aqui tem uns mapas, vamos ver? Vamos! Este é um mapa político do mundo. Este mapa mostra as divisões. O que é isso? São as divisões entre países. Um mapa político é aquele que marca a diferença entre países e estados. Mas além disso, podem estar marcadas as cidades mais importantes, como por exemplo as capitais. Que legal! Inscreva-se. Não se esqueça de responder a pergunta e continuar aprendendo com os próximos vídeos. Ok, turma. Vocês viram aí a perguntinha que ficou? Qual é a paisagem mais linda que vocês já viram? Pense um pouquinho sobre essa pergunta, pense numa resposta e nós vamos parar esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar muito pesado para a gente postar no grupo e depois a gente continua. Então, tchau, um abraço e até daqui a pouco.